Fala galera, aqui é o professor Jailson e essa é mais uma aula de física do canal. Na aula de hoje, galera, vamos falar sobre o processo de transmissão de calor. Olha só, galera, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, deixe seu like, deixe seu comentário que vai ajudar muito no canal, beleza? Então vamos pro vídeo. Transmissão de calor, galera. Na aula anterior vimos que o calor é uma forma de energia em transição que sempre se desloca do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas essa transmissão de calor se dá somente de três maneiras. Ou o calor se propaga por condução, ou por radiação, ou irradiação, ou por convecção. Então, existem essas três formas de propagação do calor, essas três maneiras que o calor pode se propagar ou se transmitir. Na figura ao lado, você percebe que as três formas de propagação de calor estão sendo representadas: a condução, a convecção e a radiação ou irradiação. Mas, galera, na aula de hoje vamos falar somente do processo de transmissão de calor por condução. Vamos falar somente da condução na aula de hoje. Tudo bem? Vamos definir a condução? Por definição, o processo de transmissão de calor por condução é um processo de transmissão de calor que se dá pela transferência direta de energia de uma molécula para outra vizinha, por meio de contato entre elas. Vamos entender melhor olhando as ilustrações? Vamos imaginar que você vai ter aqui uma fonte. Deixa eu pegar o pincel para te mostrar. Vamos imaginar que você tem uma fonte. Essa fonte, na ilustração, é uma vela, uma fonte de calor, e ela fornece uma certa energia para onde? Uma certa energia para essa extremidade da barra. Então, galera, é visível que nessa extremidade da barra, as moléculas estão mais agitadas do que na extremidade oposta, ou seja, a temperatura próxima da fonte de calor é uma temperatura maior do que a temperatura na fonte oposta. Isso faz com que a energia, o calor, ele se propague de uma molécula para outra, de uma molécula para outra, de uma molécula para outra, até que o calor chegue aonde? Na extremidade oposta. Isso é comum quando você coloca uma barra de ferro numa extremidade de uma chama e percebe que a extremidade oposta começa a se aquecer ou começa a aumentar de temperatura depois de um certo intervalo de tempo. Isso acontece, pessoal, porque o calor se propaga de molécula para molécula até chegar na extremidade oposta dessa barra. O processo de transmissão que se dá mediante a energia se transferindo de molécula para molécula é chamado de condução. Nessa ilustração, você percebe que as moléculas próximo da fonte estão mais agitadas do que as moléculas na extremidade oposta. Isso porque a temperatura próximo da fonte é uma temperatura maior do que a temperatura na extremidade oposta também. Ficou claro isso, galera? Vamos falar das propriedades associadas à condução? Primeira propriedade, galera. A condução, portanto, ocorre, em geral, mais facilmente em meios sólidos, em comparação a meios líquidos, e mais facilmente em meios líquidos quando comparadas aos meios gasosos. Vamos entender melhor isso aqui? Imagine que você tem aqui as moléculas de uma substância no estado sólido, as moléculas de uma substância no estado líquido e as moléculas de uma substância no estado gasoso. Consegue imaginar ou perceber que as moléculas no estado sólido estão mais unidas do que as moléculas no estado líquido e as moléculas no estado líquido estão mais unidas do que as moléculas no estado gasoso. Então, no estado sólido você vai ter uma condução, no estado líquido você vai ter outra condução de calor e no estado gasoso também uma condução de calor. Mas devido às moléculas estarem mais próximas no estado sólido, o calor se transmite ou se propaga de molécula para molécula mais facilmente, devido à distância ser menor entre as moléculas. Já no estado líquido, a condução ela acaba sendo dificultada porque as moléculas estão mais afastadas, e por esse motivo também no estado gasoso a condução se torna mais difícil, menor, porque as moléculas estão mais afastadas ainda. Resumindo, seria assim, a condução no estado sólido é maior que a condução no estado líquido e a condução no estado líquido é maior que a condução no estado gasoso. Vamos dizer que na condução, ou esse processo de transmissão de calor por condução, ocorre principalmente nas substâncias no estado sólidos. Tranquilo, galera? Vamos falar da segunda propriedade associada à condução? É impossível, deixa eu pegar o pincel aqui, o marca-texto para me marcar aqui, é impossível, tá certo? Não pode ocorrer, não pode haver
transmissão de calor por condução aonde? No vácuo. Por que isso não pode, galera? Pois é necessária a presença de moléculas para que isso ocorra. Ou seja, na condução tem que haver moléculas para que o calor se propague de partícula para partícula. E como no vácuo é ausência de matéria, não tem partícula, não pode haver condução no vácuo. Tranquilo isso, galera? Terceira propriedade. Na condução, não há transporte de moléculas. O calor se propaga de moléculas para moléculas ou de partícula para partícula. Isso quer dizer que as moléculas não mudam de lugar, não se deslocam. Somente a energia, somente o calor que se propaga de uma molécula para outra, ou de uma partícula para outra partícula. Tranquilo isso? Bora falar da última propriedade associadas à condução, que é assim, ó, compara-se a capacidade de condução de diversas substâncias utilizando valores numéricos chamados de coeficiente de condutividade ou coeficiente de condutibilidade. Vamos representar esse coeficiente pela letra K, galera. A letra K é o coeficiente de condutibilidade. Nessa tabela mostrada, você vai ter vários materiais, aqui, ó, vários materiais, e os seus respectivos coeficientes de condutibilidade. É perceptível que os coeficientes aumentam aonde? De cima para baixo. Quer dizer que os materiais de baixo têm maior coeficiente de condutibilidade do que os materiais de cima. Quem tem maior coeficiente de condutibilidade conduz calor com mais facilidade. Ficou claro isso, galera? Vamos pegar 3 exemplos de materiais dessa tabela. Vamos pegar aí o hidrogênio, o vidro e o chumbo. O coeficiente do hidrogênio é 0,18, o coeficiente do vidro de janela é 1 e o coeficiente de condutibilidade do chumbo é 35, galera. Isso representa que a condução no hidrogênio, a condução no vidro da janela e a condução no chumbo se dá com a devida relação. Devido à condução do hidrogênio ser menor, ou melhor, devido à condutibilidade do hidrogênio ser menor, ele tem uma condução menor do que do vidro da janela, e devido o coeficiente de condutibilidade do vidro da janela ser menor do que o coeficiente de condutibilidade do chumbo, então a condução no vidro da janela será menor do que a condução no chumbo. Isso fica claro que quando você tem um maior coeficiente de condutibilidade, também você terá uma maior condução de calor por condução, e um menor coeficiente também me dá uma menor condução de calor, uma menor transmissão de calor por condução. Tá claro isso, galera? Vamos falar do fluxo de calor, que representa a taxa de calor que atravessa uma certa região de materiais em um meio sólido. Vamos falar de fluxo de calor e representar esse fluxo por essa letra, que é a letra φ. É uma letra grega, que é fluxo de calor. Representa, galera, a quantidade de calor por intervalo de tempo que atravessa uma certa região de um material sólido. Vamos imaginar que você tem aqui, ó, um certo material, uma certa barra, onde você vai ter essa região aqui, em que o calor vai se propagar através dessa região. Então, o calor vai se deslocar de uma região de temperatura T1, aqui, ó, de uma temperatura T1, em direção a uma região de temperatura T2. Então, ele vai se deslocar desta região para esta outra no lado oposto aqui. Ficou claro isso? O fluxo de calor que se dá através desse material sólido dá para se calcular. Você consegue determinar aonde o calor se propaga através dessa área aqui, ó, que é dada em metros quadrados, tá bem aqui assim, essa área. O fluxo de calor através dessa área depende da diferença de temperatura entre a região oposta e a região de temperatura T1, que atravessa um certo comprimento, uma certa distância L, que também pode ser chamado de espessura, esse L aí. Tá claro, galera, para vocês? Olha só, para condições de fluxo de calor em regime estacionário, grava isso, a taxa de transferência de calor, ou seja, o fluxo, ele vai ser o quê? Constante no tempo. Isso quer dizer, galera, se o regime for estacionário, o fluxo de calor durante toda essa extensão da barra será um fluxo constante. O fluxo nesse ponto vai ser igual ao fluxo nesse ponto, que vai ser igual ao fluxo nesse ponto, vai ser igual ao fluxo nesse ponto. Ou seja, o fluxo vai ser o mesmo, galera. Olha só, como se calcula o fluxo de calor através de uma barra, através de um meio sólido? Através da equação de Fourier. Essa é a equação de Fourier, aonde você vai ter
O φ, que é o fluxo de calor, o K é a constante coeficiente de condutibilidade, o A é a área por onde atravessa esse fluxo de calor, o ΔT é a variação de temperatura e o L é o comprimento ou espessura dessa barra. Valeu, galera! Essa é a nossa aula de hoje. Até o próximo.